Você não vai acreditar no que surgiu depois do retorno do Remo à elite do futebol nacional. Parece que a história tomou um rumo inesperado e ninguém imaginava que alguém como Messi iria comentar sobre isso. Pois é, o astro argentino, que sempre se manteve distante de polêmicas fora do seu círculo, resolveu soltar algumas palavras que já estão dando o que falar. Fontes próximas dizem que ele não apenas comentou sobre o time, mas também fez observações que dividem opiniões sobre a diretoria do clube. A gente sabe que Messi não fala à toa, e o fato de ele ter se pronunciado sobre o Remo é, no mínimo, um indicador de que algo grande está acontecendo nos bastidores. Há quem diga que a fala dele foi motivada por conversas com amigos e outros jogadores que acompanham de perto a temporada do time azulino. O rumor que corre é que Messi estaria analisando a gestão do clube, ao mesmo tempo, reconhecendo talentos que poderiam brilhar em outros cenários, deixando um misto de elogio e crítica no ar. Isso já é suficiente para causar burburinho entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos que não param de comentar a repercussão nas redes sociais. O que Messi disse especificamente é um verdadeiro prato cheio para quem gosta de polêmica no futebol. Ele começou falando bem de alguns jogadores que, segundo ele, demonstraram um potencial extraordinário, digno de qualquer campeonato internacional. Essa parte do comentário é o que muitos fãs do Remo mais gostaram, pois traz esperança de que o time pode, sim, fazer bonito mesmo entre os grandes. No entanto, o astro não poupou críticas à diretoria, apontando que certas decisões tomadas ao longo dos últimos anos foram pouco estratégicas e até prejudiciais ao crescimento do clube. A mistura de elogio e crítica gera aquele efeito que a gente adora, a torcida fica dividida entre comemorar e reclamar. É como se Messi tivesse dado um aval parcial, mas deixando claro que ainda há muito trabalho a ser feito. A repercussão já está fervendo nas redes, com torcedores compartilhando trechos da fala e discutindo se ele tem razão ou se exagerou. A sensação é que essa declaração pode marcar uma nova era de atenção internacional sobre o Remo, principalmente se outros craques resolverem comentar também sobre o clube nos próximos meses. Alguns detalhes das palavras de Messi ainda são motivo de especulação. Fontes não confirmadas dizem que ele teria feito comparações sutis entre o Remo e clubes europeus de médio porte, destacando que a paixão da torcida é admirável, mas que a gestão administrativa deixa a desejar. A fala, segundo essas fontes, teria sido feita em tom de conselho, quase como se ele estivesse orientando o clube a repensar suas estratégias, contratar melhor e investir em estrutura. Claro que tudo isso é um rumor, mas em tempos de redes sociais, qualquer comentário ganha proporções gigantescas. A torcida se divide entre acreditar que Messi realmente se importa com o futebol brasileiro e o Remo, e quem acha que tudo não passa de uma observação genérica sem maiores implicações. O ponto que ninguém discute é que, vindo de Messi, qualquer comentário sobre futebol vira notícia instantaneamente, e o Remo ganhou destaque internacional, mesmo sem ter jogado nenhuma partida contra os gigantes ainda nesta temporada. Já é possível imaginar torcedores decorando frases dele em camisetas, memes e discussões intermináveis em grupos de WhatsApp. Além disso, alguns jornalistas esportivos começaram a especular se Messi não estaria abrindo espaço para futuras parcerias ou até mesmo para observar jovens talentos do Remo. Imagine só, o próprio Messi comentando sobre o potencial de jogadores que poderiam brilhar em ligas europeias. Esse tipo de rumor rapidamente se espalha, e a expectativa do torcedor cresce exponencialmente. A fala dele foi detalhada, mencionando nomes de atletas em ascensão, mas sem confirmar nada oficialmente, deixando margem para que qualquer especulação se torne viral. A parte mais curiosa é a crítica à diretoria, que pode gerar repercussão interna no clube. Alguns dizem que Messi teria sugerido mudanças sutis em gestão e estratégia esportiva, enquanto outros acreditam que ele apenas observou de fora, com conhecimento técnico, o que todo torcedor já percebe há anos. Seja qual for a interpretação, o fato é que Messi colocou o Remo na pauta de discussão mundial, e isso ninguém esperava. E tem mais, a declaração do argentino não ficou só nas redes sociais, mas começou a circular entre empresários e olheiros internacionais. O burburinho é tanto que alguns já especulam possíveis negociações envolvendo atletas do Remo, aproveitando a visibilidade que Messi proporcionou. Tudo isso sem o clube precisar se envolver diretamente com o craque. O efeito é impressionante.
a torcida se sente valorizada, mas também fica ansiosa, imaginando que críticas possam resultar em mudanças drásticas dentro do clube. O impacto é duplo. Messi elogia o talento e, ao mesmo tempo, alerta para pontos que precisam ser ajustados, quase como um mestre dando conselhos a um aluno promissor. Essa narrativa gera expectativa e tensão, típica de um enredo esportivo que parece roteiro de filme. A repercussão é instantânea, e cada comentário do argentino ganha interpretações variadas, desde elogios a críticas veladas, mantendo a conversa acesa nas redes, programas esportivos e até entre jogadores que acompanham a evolução do Remo de perto. O último ponto que a gente precisa destacar é a reação da torcida. Muitos celebram Messi falando bem do time, outros ficam preocupados com as críticas à diretoria. Essa dualidade é exatamente o que transforma um rumor em assunto nacional. A galera comenta nas redes sociais, faz vídeos analisando cada palavra e debate sobre o que pode acontecer com o clube após essas observações. Alguns especialistas sugerem que a fala do craque argentino pode influenciar decisões internas no Remo, principalmente se houver pressão da torcida e da mídia. Já pensou se, daqui a alguns meses, mudanças estratégicas acontecem inspiradas justamente na fala de Messi? O rumor é forte e cada detalhe é amplificado. A expectativa é que o clube reaja, os jogadores se motivem ainda mais e a diretoria tenha que se mexer, porque quando Messi fala, a atenção internacional é imediata. E é exatamente isso que está acontecendo agora, criando uma mistura de expectativa, ansiedade e orgulho para quem acompanha o time azulino de perto. Depois de toda essa repercussão, o que realmente chama atenção é o efeito que as palavras de Messi podem ter dentro do próprio Remo. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria está em alerta máximo, discutindo estratégias e tentando entender até que ponto uma opinião externa de um craque mundial pode influenciar decisões internas. O mais curioso é que, enquanto algumas reuniões são descritas como formais e sérias, outras estariam sendo feitas em tom mais leve, quase como se fossem sessões de brainstorming para aproveitar a visibilidade que Messi proporcionou. Já se especula sobre mudanças na gestão, contratação de novos profissionais e até ajustes no departamento de formação de atletas. A questão central é que ninguém quer desperdiçar a oportunidade de estar sob os holofotes do futebol mundial, e uma declaração do argentino, mesmo que não oficial, tem peso suficiente para gerar efeitos quase imediatos. O rumor se espalha rápido entre jornalistas e torcedores, cada palavra de Messi é analisada, interpretada e discutida como se fosse uma estratégia de marketing ou uma avaliação técnica secreta, e isso gera um efeito multiplicador, transformando simples opiniões em tendências e pautas obrigatórias em programas esportivos. Enquanto isso, dentro do elenco, a atmosfera também muda. Alguns jogadores estariam motivados como nunca, acreditando que Messi enxergou potencial real no time e que, talvez, seus nomes tenham sido mencionados como referência de talento promissor. Por outro lado, há quem se sinta pressionado, receoso de que as expectativas criadas pelas observações do astro sejam muito altas e que qualquer erro possa ser amplificado. Isso cria um ambiente dual, de entusiasmo e ansiedade, que só aumenta o interesse da mídia e da torcida. O rumor que corre é que treinadores e auxiliares já estão ajustando a forma como lidam com a imprensa, buscando aproveitar a visibilidade de Messi sem gerar desgaste interno. A especulação de que alguns jovens talentos poderiam receber convites para testes internacionais ganha força, e tudo isso sem que o clube confirme oficialmente qualquer movimentação. A simples menção de Messi sobre o Remo é suficiente para transformar discussões internas em pauta nacional e internacional, algo que poucos clubes brasileiros conseguem vivenciar tão rapidamente. Há também uma camada de especulação envolvendo a própria diretoria do clube. Fontes anônimas sugerem que, diante dos comentários do argentino, alguns membros estão revendo contratos, investimentos em infraestrutura e até políticas de marketing para atrair patrocinadores. A ideia é clara: quando Messi fala, o mundo escuta, e o Remo tem uma oportunidade rara de capitalizar sobre isso. Alguns rumores mais ousados indicam que poderiam surgir parcerias estratégicas com clubes europeus ou empresários ligados a grandes ligas, tudo motivado pela atenção repentina que Messi trouxe. É um efeito dominó: elogio, crítica, repercussão, planejamento e especulação sobre o futuro do clube.
O que parecia apenas uma opinião de fora agora se transforma em potencial catalisador de mudanças, e isso deixa torcedores e jornalistas ansiosos para acompanhar cada passo do Remo. A narrativa está pronta para se desenvolver, e cada declaração nova de Messi pode alterar o rumo dos acontecimentos, mantendo a atenção acesa e a expectativa altíssima. Não podemos esquecer do efeito nas redes sociais. Cada frase dita por Messi sobre o Remo já gerou milhões de visualizações, compartilhamentos e debates acalorados. Torcedores discutem se ele está certo ou exagerou, se a crítica à diretoria é justa ou apenas um comentário genérico. Alguns grupos de fãs chegaram a criar memes, vídeos de análise e até transmissões ao vivo comentando cada nuance das falas do argentino. A repercussão é tão intensa que jornalistas esportivos e analistas começaram a usar essas declarações como base para debates, prognósticos e até sugestões de estratégias futuras para o clube. A questão é que, nesse ambiente digital, qualquer rumor se amplifica em questão de horas, e a percepção de que Messi falou bem e mal do Remo faz com que a atenção mundial se volte para o clube azulino, algo que dificilmente teria acontecido sem esse comentário. A expectativa é que esse burburinho continue crescendo, impactando não apenas a imagem do clube, mas também suas relações internas, contratações e estratégias de comunicação. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Dentro desse contexto, surgem especulações sobre possíveis movimentações futuras envolvendo jogadores. Alguns rumores indicam que olheiros internacionais podem se interessar por atletas que Messi teria elogiado, criando um cenário em que jovens talentos do Remo poderiam receber convites para testes ou até transferências. A diretoria, por sua vez, estaria estudando como equilibrar a atenção internacional sem perder o foco nas competições nacionais. O fato é que o clube ganhou visibilidade instantânea, mas também enfrenta o desafio de gerenciar expectativas e pressões externas. A fala de Messi se torna, portanto, uma espécie de catalisador para mudanças, planos estratégicos e ajustes na forma como o Remo se projeta dentro e fora do país. Cada rumor novo reforça a sensação de que o clube está no centro de um palco internacional, com olhares atentos de torcedores, empresários e atletas que veem a oportunidade de crescer junto com a visibilidade adquirida. E enquanto tudo isso acontece, a torcida vive uma montanha-russa de emoções. Parte celebra o reconhecimento internacional, parte se preocupa com as críticas internas e a gestão do clube. A tensão entre orgulho e preocupação se intensifica, porque Messi falou, mas não necessariamente deu soluções, ele apenas indicou caminhos que poderiam ser seguidos. Esse tipo de declaração gera debates intermináveis sobre o futuro do Remo, sobre possíveis mudanças na diretoria e sobre a valorização do elenco. O rumor é que, caso certas sugestões sejam aplicadas, o clube poderia alcançar um novo patamar no cenário nacional e até internacional, aproveitando a atenção que Messi trouxe de forma inesperada. É um momento único na história do clube, e a especulação sobre as consequências ainda vai render muitas discussões, vídeos, podcasts e matérias jornalísticas nos próximos meses, mantendo todos ligados a cada movimento dentro do Remo. O desfecho dessa história ainda é incerto, mas uma coisa é clara, a fala de Messi colocou o Remo sob os holofotes do mundo do futebol como nunca antes. Cada palavra sua é interpretada, analisada e transformada em rumores sobre mudanças, investimentos e futuras contratações. A expectativa agora gira em torno de como a diretoria vai reagir, quais jogadores serão impactados e até que ponto a repercussão internacional vai influenciar decisões internas. A torcida segue dividida, a mídia segue ativa, e os rumores só aumentam. No fundo, a narrativa criada por uma simples opinião de Messi mostra como o futebol atual não se resume apenas a jogos, gols e títulos, tudo pode se transformar em notícia e gerar impactos reais. Desde que envolva nomes de peso e clubes com histórias apaixonantes como o Remo. O que antes seria apenas mais uma temporada se transforma em enredo de filme, com drama, expectativa e, claro, muito futebol. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.